Olá, o capítulo proposto para a leitura de hoje é Provérbios 29 e hoje eu vou ler ele na Bíblia de Estudo NVT. Provérbios 29 começa da seguinte forma: Quem sempre se recusa a aceitar a repreensão será destruído de repente, sem que possa se recuperar. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o que anda com prostitutas desperdiça sua riqueza. O rei justo dá estabilidade à nação, mas o que exige subornos a destrói. Quem bajula os amigos prepara uma armadilha para os pés deles. A pessoa má é pega no laço do próprio pecado, mas o justo escapa e grita de alegria. O justo se preocupa com os direitos dos pobres, mas o perverso não dá a mínima atenção para isso. Os zombadores alvoroçam a cidade inteira, mas os sábios acalmam a ira. Se o sábio levar o insensato ao tribunal, haverá tumulto e zombaria, mas nada se resolverá. Os sanguinários odeiam o íntegro, mas os justos procuram ajudá-lo. O tolo mostra toda a sua ira, mas o sábio a controla em silêncio. Se um governante der atenção aos mentirosos, todos os seus conselheiros serão perversos. O pastor e o opressor têm isto em comum: o Senhor permite que ambos enxerguem. Se o rei julgar os pobres com justiça, seu trono durará para sempre. A criança que é corrigida se torna sábia, mas o filho indisciplinado envergonha sua mãe. Quando os perversos estão no poder, o pecado se multiplica, mas os justos verão sua queda. Discipline seu filho, e eles darão paz a seu espírito e alegria a seu coração. O povo que não aceita a orientação divina se corrompe, mas quem obedece à lei é feliz. Para corrigir o servo é preciso mais que palavras. Ainda que ele as entenda, não obedecerá. Há mais esperança para o tolo que para alguém que fala sem pensar. O servo mimado desde a infância se tornará rebelde. A pessoa irada provoca conflitos. Quem perde a calma facilmente comete muitos pecados. O orgulho termina em humilhação, mas a humildade alcança a honra. Quem ajuda o ladrão prejudica a si mesmo. Sob juramento não ousa testemunhar. Temer as pessoas é uma armadilha perigosa, mas quem confia no Senhor está seguro. Muitos buscam o favor do governante, mas a justiça vem do Senhor. O justo despreza o injusto. O perverso despreza o íntegro. Leitura de Provérbios capítulo 29. E aqui ainda nesta Bíblia tem um comentário a respeito do versículo 23. Vou ler ele novamente, que diz: A pessoa irada provoca conflitos. Quem perde a calma facilmente comete muitos pecados. E o comentário intitulado Orgulho e Humildade diz o seguinte: Os sábios são humildes e não orgulhosos. A humildade é demonstrada quando o indivíduo reconhece um erro, dá ouvido à correção que outra pessoa lhe oferece e aprende as lições que a vida ensina. Os orgulhosos têm dificuldade em aceitar a disciplina. O orgulho se coloca em primeiro lugar e não permite que falhas e imperfeições venham à tona. As pessoas verdadeiramente humildes, porém, reconhecem que outros têm algo a lhes ensinar. O ponto de partida para que de fato sejamos sábios é o temor do Senhor, pois nos leva a admitir que temos tudo para aprender com Deus e nada para lhe ensinar. Aprender com nossos erros e observar os erros de outros conduz à sabedoria e à vida. Somente a humildade que reconhece as fraquezas e as falhas permite que nossa vida seja beneficiada pela instrução sábia. Separei aqui também comentários na Bíblia Brasileira de Estudo. O primeiro deles referente ao versículo 8, lendo aqui novamente, que diz que os zombadores tumultuam a cidade, mas os sábios evitam a ira. E o comentário intitulado Tumultuam a cidade diz: Protestos e manifestações populares são comuns hoje no mundo todo. Alguns são legítimos, outros não passam de anarquia. Não raro, mesmo os movimentos legítimos se transformam em manifestações violentas, com resultados trágicos. O Brasil não é diferente. Muita gente confunde liberdade de expressão com a interferência nos direitos de outros cidadãos.
O sábio qualifica aqueles que tumultuam a cidade de zombadores, que literalmente são aqueles que incitam os descontentes e quase sempre usam a população como massa de manobra. Os sábios, porém, se esforçam para acalmar os sentimentos ruins. E por fim, na Bíblia de Estudo, a Mensagem, também tem um comentário aqui, após o versículo 14. O versículo 14 diz: a liberdade, a liderança conquista respeito e autoridade quando os pobres e os que não têm voz são tratados com imparcialidade. E o comentário diz: é fácil desprezar quem tem menos que nós, mas a Bíblia nunca faz isso. A Bíblia sempre olha para o pobre com bondade, nunca com condescendência. Os pobres estão sempre na mirada do amor de Deus e se tornam uma oportunidade para que lhes manifestemos esse amor. Essa foi a leitura de Provérbios, capítulo 29, e alguns comentários selecionados. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.